o seguinte, galera, simplesmente saiu agora lá na CinemaCon, neste momento, a primeira descrição do primeiro trailer de Vingadores Doomsday. Eu vou falar toda a descrição que saiu lá no evento e ilustrando com as cenas que nós já temos do MCU, pra gente já ter esse gostinho absurdo, de insano, de incrível do primeiro trailer do maior filme do ano, que talvez, tem gente falando até que vai superar Guerra Infinita e Ultimato. E pela descrição eu já tô até arrepiado com o que tá acontecendo. Já se inscreve no canal, porque se sair, esse trailer online amanhã, sei lá que dia, a gente vai estar trazendo aqui o quanto antes, surtando todo mundo junto. E já começa a assistir a nossa saga Marvel com uma produção por semana do MCU. Então, vamos lá. O que rolou nessa CinemaCon? Teve o painel da Disney, depois subiu o Kevin Feige, Robert Downey Jr., Chris Evans e os diretores, os irmãos Russo, pra falar e mostrar o trailer. Calma lá. Primeiro os caras falaram que vai ter o relançamento de Vingadores Ultimato em setembro, a gente vai trazer aqui no canal, porque eles falaram que vai ter cenas novas e inéditas. Vingadores! Avante! Igual a gente já tinha falado aqui quando a gente anunciou isso aqui no canal, provavelmente eles vão botar já uma ceninha de Vingadores Doomsday, porque o Kevin Feige confirmou que Vingadores Doomsday vai começar logo após o final de Vingadores Ultimato, que é qual? Steve Rogers devolvendo as joias do infinito e deixando o escudo com o Sam. E depois dançando com a Peggy no passado lá e tudo bonitinho, que é justamente o trailer e o teaserzinho que a gente viu já em janeiro do Steve Rogers lá com a Peggy de Vingadores Doomsday. Ou seja, vai começar já ali, então vai ter cena nova e a gente vai trazer aqui no canal a nossa nova análise de Vingadores Ultimato. Só que uma coisa que me chamou a atenção do Kevin Feige falando é que não só vai começar aonde o Ultimato parou, mas também volta desde o começo com os X-Men. E aí vem na minha cabeça aqui algumas teorias, alucinações já. Ele que tá querendo dizer isso aqui o quê? Que os X-Men dos anos 2000, classicão, que já tem vídeo de todos os detalhes dos filmes aqui no canal, vão voltar como se fosse no primeiro filme, desde o início, desde o começo com os X-Men? Ou é aquele mesmo universo dos X-Men que foi rebootado pelo X-Men Primeira Classe, Dias de um Futuro Esquecido, que é o mesmo universo do Deadpool, que tem em Deadpool 3, ele tá lá vivendo com o Wolverine com o traje amarelo de um outro universo naquele universo lá. E ainda fica mais o questionamento, esse universo aí de origem dos X-Men que vai voltar desde o começo é o mesmo universo aonde a Monica Rambeau acabou parando em outro universo no final do filme de The Marvels com o Fera que falou do Professor Xavier? Pode ser uma dessas opções aqui. Só que se você já tá hypado só com isso aqui, porque eu já fiquei, tem simplesmente a descrição do trailer completa do que apareceu lá no evento. Não vai rolar na internet aí pra nós, pelo jeito. Se sair, eu já vou estar fazendo o vídeo aqui nesse exato momento, talvez, né? Só que a gente vai ficar surtando aqui por enquanto com a descrição e eu vou ilustrar cada cena que estão falando aqui. Eu juntei a descrição de um monte de gente que postou no Twitter, mas eu tô usando principalmente a do Brandon Davis, que está extremamente completa, então se prepara para o surto desse trailer. Ben, Rua Yancey, entre a Broome e a Grant. Primeiro mostra a placa da mansão Xavier no chão. Isso aqui me lembrou Dias de um Futuro Esquecido, beleza? E um narrador tá falando ali com um sotaque lativeriano. Então a gente já pode entender que esse narrador aqui é justamente o Doutor Destino. Ele diz que algo está vindo e que talvez não possamos impedir. O que é? O fim do multiverso, como nós já vimos em Deadpool 3 Wolverine. Universos estão morrendo assim como o universo do Deadpool. O Loki já não tá mais aguentando lá, segurando todo o multiverso com a sua magia. Aquele que permanece, que era o Kang que tinha vencido a primeira guerra multiversal, falou que não tinha outra solução a não ser manter um único universo, porque o multiverso iria ser destruído, o tear temporal era a solução. O Loki resolveu desafiar o cara com os seus poderes e pelo jeito não tá dando certo. É assim que uma realidade morre. Outras pessoas já falam que logo em seguida dessa descrição dessa frase aqui, mostra o Victor Von Doom sem a máscara, com o rosto completamente cheio de cicatrizes. Eu só queria saber, ninguém falou, é o rosto do Robert Downey Jr. mesmo de fato, tipo Tony Stark com cicatriz? Ou é tipo Victor Von Doom com cicatriz? Mas aqui tem um sotaque lativeriano, ou seja, por mais que tenha o rosto ali do Robert Downey Jr.,
vai acabar sendo uma variante que se tornou o Doutor Destino. E ainda mais, veio da Lativéria, então uma personalidade completamente diferente do Homem de Ferro. E uma origem, uma história completamente diferente também. Para achar uma variante que seria responsável por 5.000 mortes. A variante era um menino de 8 anos. Aqui as descrições já começam a ser diferentes uma das outras, mas o que diz aqui? Professor Xavier está na janela e vê chamas vindo do céu. Outras pessoas estão falando que é uma energia fora da mansão Xavier. E diz que ele está completamente assustado. Então vamos lá para as possibilidades. Primeira delas é os sentinelas chegando na mansão Xavier e começando a destruir tudo, coisa que a gente viu no trailer dos X-Men que já saiu lá em janeiro. Pode ser lá começar a destruição de tudo que tá rolando e ele com medo com a galera chegando. Pode ser uma incursão acontecendo, só que uma incursão não tem essa parada de chama vindo do céu ou uma energia pela janela. Como a gente já viu em Doutor Estranho 2, ele vai parar em um universo em incursão e há duas realidades se chocando, a gravidade funcionando de formas diferentes. Então talvez não seja uma incursão, mas por que eliminar a opção de ser uma incursão, né? Pode ser ainda assim uma incursão também. Então é algo extremamente poderoso. Talvez o Doutor Destino indo lá atacar também. E é bem aí que a galera fala que o Doutor Destino faz um pouso de super-herói, talvez na frente da mansão dos X-Men, e ele se levantando ali, talvez aqui eu fico imaginando, esse pouso de super-herói, certeza que se fosse eu lá fazendo o filme, ia ser uma referência ao pouso de super-herói do Homem de Ferro, igual ele faz lá nos shows em Homem de Ferro 2, que ele chega lá, pum, caindo com a armadura. Pode ser, porque estão falando que é o Doutor Destino com a armadura e o capuz chegando ali no chão. Logo em seguida daí corta para uma torre nova dos Vingadores, aquela que a gente já tinha visto em Thunderbolts, que estava sendo construída pela Valentina Allegra de Fontaine. E falam que tem uma nova logo na torre, e eu fico imaginando, deve ser aquela logo mais avermelhada que nós vimos na cena pós-créditos de Thunderbolts. Vingadores... Tem marca registrada, né? Não. Ou talvez uma logo diferente, porque falaram que essa torre dos Vingadores aqui tem 3 torres nela. Uma torre que se transforma em 3 torres, tipo uma coroa. E aí aqui a Danielle já começou a surtar loucamente falando que cada torre pode ser uma dos Vingadores do Sam Wilson, uma dos novos Vingadores da Valentina da Helena e uma parte ali da torre do Quarteto Fantástico. Por quê? Mostra ali o Quarteto Fantástico com a Helena e com o Sam Wilson, com o Bucky e com o Homem-Formiga, mostrando o quê? A galera ali dos Novos Vingadores que tava rolando uma treta com o Sam Wilson na cena pós-crédito de Thunderbolts, já se resolveram, já ficaram amigos ali, já estão tudo tranquilo. E o Quarteto Fantástico chegou, falando que o quê? A nave que tava aparecendo lá no telão chegando em Nova York é literalmente a nave do Quarteto Fantástico de fato. E aí, pode ter 2 torres. E aí a nave chega formando uma terceira em cima da torre dos caras. Cara, é insano. Pode ser isso aí, hein? Pode ser isso aí, hein? Pode ser isso aí, hein? É um plano ruim. Que isso? Que plano estúpido. E eu fico me perguntando aqui, será que o Homem-Formiga, que já teve uma experiência com um conquistador multiversal, com o Kang lá em Quantumania, que era o Kang mais brabo de todos lá, ele vai falar alguma coisa sobre o Kang? Vai falar que tem algum envolvimento com isso aqui? Ou literalmente vão esquecer? É um questionamento. Eu não preciso vencer. É só nenhum dos dois ganhar. Como se não bastasse, a gente vai chegar agora na parte do trailer mais insana que tem. É o Thor começando a narrar. E ele começa a falar o seguinte. Ele fala que já lutou ao lado de muitos outros guerreiros enquanto ele estava vivo, enquanto ele viveu. E ele falou que esses guerreiros com os quais ele lutou eram muito mais poderosos do que eles ali, do que os Vingadores ali. Então eu fico imaginando, que guerreiros são esses? Seria a Hela, o Odin, sei lá mais quem? Mas calma lá. Ele falou que essa galera morreu. E ele falou que essa ameaça que está aqui agora é muito mais poderosa, que faz que as ameaças que eles já enfrentou não ser nada comparado com o que tá vindo. Aí ele fala aquela típica frase de Vingadores, né? Tudo será em vão o que nós já lutamos por o que a gente já lutou, se a gente não permanecer unido. Que é o que, né? Ele tá se referenciando ali à Guerra Infinita, ao Ultimato, a história da vida de todo mundo. Porque provavelmente ele já tá falando aqui, ó, a escala do que nós estamos lutando aqui não é só universal, é multiversal. Então eu já fico imaginando se nessa frase aqui já também não tá envolvido ele falando discurso para outras pessoas de outros universos, falando que o quê? Olha, os seus universos já foram destruídos. Se a gente não lutar até o fim, tudo vai ser em vão. Basicamente é isso. Chegou tarde. Perdeu um olho.
ainda não acabou. Aí ele termina a frase dele falando que a galera vai precisar de um milagre pra conseguir superar o que tá chegando aí. E enquanto ele tá falando toda essa frase, tem diversas cenas rolando no trailer. Calma lá, que você vai entender quando ele vai parar essa frase e o que vai acontecer. Por quê? Fala que tem uma nova cena do Ciclope, diferente daquela que a gente viu ele soltando raio laser pra cima pro céu. Agora uma das cenas que mais me empolgou aqui, cara, porque é dois personagens que eu curti muito, que é justamente o Shang-Chi lutando contra, tá? Shang-Chi lutando contra o Gambit. Então pensa a luta insana que não vai ser o Shang-Chi pegando os 10 anéis, soltando os 10 anéis, enquanto o Gambit vai soltando as cartinhas, irmão. E é o Gambit, do Mano Gambit lá de Deadpool 3. Então, cara, vai ser só loucura essa cena aqui. Eu tô louco pra ver essa cena rolando. Tanto é que a gente já lembrou aqui, né, a entrevista do próprio ator que faz o Noturno falando que já lutou contra o Reed Richards. Então, né, briga boa tá chegando. Não só isso, depois tem uma cena de luta da Yelena Belova lutando contra a Yelena Belova. E a gente descobre ali no trailer, na hora ali já, a galera que assistiu, que simplesmente uma dessas Yelena Belova é a Mística. Então isso aqui já comprova e confirma que a gente vai ter Vingadores versus X-Men confirmados em Vingadores Doomsday. Aí eu só quero saber, vai torcer pra quem, amigão? Pros X-Men ou por Vingadores? Me diz aí. A mim, meus X-Men. Vingadores! Avante! Aí olha só, a teoria que a gente tinha falado lá no teaser, que a gente tinha falado lá de Wakanda com a Shuri, o Namor e o Coisa, a gente tinha falado que podia ser o oceano lá ressecado por causa de uma incursão. Gente, simplesmente pelo que a galera falou, é basicamente o Namor recuando o mar e segurando o mar como se fosse lá Moisés segurando o mar, assim, sabe, abrindo o mar vermelho, assim, e tudo segurando o mar, paredona de mar segurando lá, e o cara deixando que é o fundo do oceano ressecado. Tá ligado? Então aqui a gente já vê o quê? Um poder do Namor de conseguir controlar os mares. Quer dizer que o cara tá muito mais apelão, muito mais poderoso do que a gente viu em Pantera Negra 2. E aí aqui mostra uma outra cena logo em seguida da Yelena Belova passando pelo Reed Richards, que está muito preocupado. Olha só, já prova lá a cena que os Quarteto Fantástico vai se encontrar com os Novos Vingadores, que é a cena pós-crédito de Thunderbolts, já mostra pra nós que o Reed Richards preocupado, cadê a Sue Storm, Johnny Storm e o Franklin Richards, que é a cena pós-crédito de Quarteto Fantástico. Será que o cara pegou a Sue e o Franklin e levou, e o Reed tá chegando lá com a galera? Porque o Coisa tava com a Shuri. Então cadê a Sue Storm e o Franklin Richards, que nem apareceram nesse trailer aqui? Ninguém falou deles nesse trailer aqui. Então já fico imaginando o Reed tentando procurar a Sue, que foi capturada pelo Doutor Destino. Tá, eu já fico imaginando então, vai ter Vingadores versus X-Men, e enquanto isso vai ter alguns outros heróis tentando encontrar o Doutor Destino e enfrentar o cara mano a mano. Porque se liga, nesse momento aqui, enquanto o Thor tá dando esse discurso e falando que precisa de um milagre, fala que ele arremessa o Stormbreaker diretamente no Doutor Destino, e o cara, puf, segura com uma mão, sem esforço algum, como se não fosse nada o arremesso do Stormbreaker. Agora você vai falar, beleza, Gabriel, é só um machado, é só um machado. Esqueceu que em Vingadores Guerra Infinita, o Thor arremessou o Stormbreaker no Thanos assim que ele chega em Wakanda, e o Thanos jogou a rajada de todas as joias do infinito para parar o Stormbreaker. Todas as joias do infinito não foram possíveis de parar o Stormbreaker. Doutor Destino segurou com uma mão, como se não fosse nada, como fosse um pedaço de bosta vindo no retrovisor do carro e só limpando com o para-brisa. Você tá ligado? O poder do cara? Esse poder aqui já mostra que o quê? O cara tem poder muito maior do que as joias do infinito. Tem um poder de provavelmente alteração multiversal nesse momento que mostra essa cena aqui no trailer. Já fico pensando, pegou o poder da Wanda? Pegou o poder do Franklin? Pegou o poder do filho da Wanda de sei lá mais quem? Só fico pensando, o que esse cara fez pra ficar tão poderoso assim? Meus palpites é a Wanda e o Franklin Richards. Que até o Galactus falou que era mais poderoso que ele e o garoto podia aguentar a maldição que ele estava carregando de devorar planetas que não precisaria devorar planetas depois. É isso. É isso. Ele possui o poder cósmico e vai herdar este trono amaldiçoado. Aí o Thor fala que precisa de um milagre e simplesmente aparece o Steve Rogers com barba e cabelo comprido. Detalhe, com barba e cabelo comprido e de camisa preta. Que é um Steve Rogers diferente do Steve Rogers que termina Vingadores Ultimato. Que tá diferente do teaser lá que saiu de Vingadores Doomsday.
barba, cabelo comprido, ele tava de cabelo curto e sem barba. E ele fala assim, e aí parceiro, e simplesmente o Thor que estava segurando o Mjolnir, o cara só ergue a mão assim e o Mjolnir vem pra mão do Steve Rogers. O que que é? Não é o mesmo Mjolnir que era de Vingadores Ultimato, porque o Capitão América devolveu nas suas viagens lá pra devolver as joias do infinito. Esse aqui é o Mjolnir que estava na mão da poderosa Thor em Thor 4. Ou seja, é um novo Mjolnir ali e o cara provando mais uma vez que ele é digno e o Mjolnir respeita ele tanto quanto o Thor. E aí, minha gente? Loucura ou não loucura? Loucura ou não loucura? Loucura ou não loucura? Loucura, loucura, loucura. Eu tô maluco. Simplesmente maluco. Imagina se eu vejo isso aqui, cara. Até o próximo vídeo, né?